Graça e paz. Boa noite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Essa igreja, a gente tem conhecimento de pouco tempo, mas parece que foi de longas datas, né? Esses encontros que o Espírito Santo faz é assim, né? A gente já se conhecia no céu de alguma maneira, eu acho, né? Vai continuar lá depois. E é por isso que Deus faz alianças fortes assim. Ontem nós tivemos aqui o encontro de mulheres. Quem estava aqui, gente? Glória a Deus. Deus falou comigo e com você, não é? Nós falamos ontem sobre derrubar barreiras. E a gente tem muitas barreiras dentro da gente para ser derrubada, para a gente poder alcançar aquilo que Deus quer trazer para a nossa vida. Amém? Quantos aqui amam a Deus? Muito bem, vamos abrir a Bíblia aí. No livro de João. João 14, 21. Livro de João 14, versículo 21. Quem encontrou pode ficar de pé um pouquinho, mais um pouquinho só. É só um versículo que eu vou ler. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Senhor Deus, muito obrigada pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque temos a liberdade de poder falar e ouvir. Senhor, agora abre os céus e derrame agora uma bênção poderosa sobre as nossas vidas, Deus. Derrama uma unção agora poderosa, Pai. E toca nos nossos corações e derrube todas as barreiras que precisam ser derrubadas, Senhor, para a gente ter um encontro genuíno com Teu Espírito Santo. E nós já te agradecemos por esse amor imenso, no nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Pode sentar, querido. Eu perguntei, quantos aqui amam a Deus? Todos nós amamos a Deus, senão a gente não estava nem aqui, né? Mas a gente ama do nosso jeito. Só que Deus tem um jeito para reconhecer o amor da gente. E Ele falou aqui, Ele disse que aquele que me ama, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é quem me ama. Então a gente não pode amar a Deus do jeito da gente, a gente tem que amar a Deus do jeito de Deus, certo? Quantos são casados aqui? Todo mundo. Essa terra aqui é boa, viu, gente, para casamento. Vou juntar os solteiros do Rio, vou trazer para cá, porque é uma coisa abençoada aqui. Então, agora vamos imaginar você que está aí em casal. Se você declara amor pela sua esposa todo dia, mas você não faz nada que ela goste, você acha que ela vai acreditar no teu amor? Não vai não. Vai ou não, gente? E nem o contrário, certo? A gente pode declarar que ama o tempo todo, mas o nosso amor não pode ser só de palavras. Tem que ser coerente, né? E a gente precisa amar do jeito que o outro precisa ser amado. Se você é uma pessoa que tem um jeito de se sentir amado, se você gosta de determinada coisa, o seu marido gosta de uma outra coisa, mas ele quer te agradar, ele tem que fazer o que você gosta ou o que ele gosta. Ele tem que fazer o que você gosta. Se ele está querendo te agradar, ele tem que fazer o que você gosta e não o que ele gosta. E assim é o contrário também. Gente, Deus espera que a gente entenda que o amor por Ele é uma via de mão dupla. Vai e volta. Certo?
A gente quer muito ser amado por Deus. A gente pede muitas coisas. A gente quer muito que Deus conheça a gente. Senhor, preciso disso, preciso daquilo. Senhor, olha a minha necessidade. Mas o quanto a gente está procurando conhecer Deus. E eu queria falar um pouquinho aqui de uma coisa que Deus entende como prova de amor. Ele precisa que a gente obedeça. Aquele que guarda os mandamentos e obedece. Aquele que obedece é aquele que ama. Se você não obedece, não adianta. Você declara, vem para o culto, chora, louva, faz tudo, mas não obedece, não ama. Você concorda comigo? Não tem alternativa. Isso está na Bíblia. Aquele que ama é aquele que obedece. E eu quero falar de uma coisa muito difícil de obedecer. Por isso que eu quero falar isso com você hoje. É uma coisa que a gente geralmente não obedece. E eu quero ajudar você. Porque foi o Espírito Santo que tem me ajudado a fazer isso. A gente não consegue sozinho fazer isso. E eu quero compartilhar com você algo que o Espírito Santo precisa ajudar a gente, mas a gente tem que vencer essa barreira. É uma coisa que Deus ordenou a gente a fazer e a gente tem muita dificuldade para fazer. É perdoar. Quem acha que é fácil perdoar, Deus te abençoe, querida. Porque não é uma coisa fácil. E eu quero falar um pouquinho com você sobre isso, porque isso aqui derruba muitas barreiras. Quando a gente perdoa, muitas barreiras são derrubadas no mundo espiritual. É um mistério. Eu tenho experiências para contar aqui até a madrugada, de coisas que aconteceram por causa de um perdão. Muitos mistérios acontecem, eu arrepio quando eu falo disso, porque parece que o reino espiritual se manifesta de uma maneira estrondosa, quando a gente obedece a Deus dessa forma. Agora, quem você acha que tem mais facilidade de perdoar, hein? Homem ou mulher? Você acha mesmo? Você acha mesmo? Você acha que mulher tem mais facilidade de perdoar? Vou te contar uma historinha aqui. Eu vou te contar uma historinha aqui para você ver se mulher tem mais facilidade de perdoar do que homem. Olha só. Tinha um casal que vivia muito mal. A mulher sofria demais. O marido era muito ruim para ela. E ele fazia ela sofrer muito e ela chegou a adoecer. Ela teve câncer, passou 2 anos sofrendo com a doença. E o marido tratava ela mal a cada dia. E ela acabou falecendo por causa dessa doença. E aí ela chegou no céu, o anjo abriu a porta, chegou para ela. Ela estava do outro lado do portão, o anjo do lado de cá. E o anjo falou: querida, bem-vinda, acabou a dor, acabou o sofrimento, agora você vai ver como vai ser uma vida de alegria aqui. Ela falou: sai então, deixa eu entrar. Aí ele falou assim: não, a gente tem um esquema para entrar aqui. Você vai soletrar uma palavrinha, se você acertar a palavrinha, o portão abre automaticamente. E você entra, mas esse é o esquema daqui. Não, então fala que eu vou falar a palavra. Não, fica calma, a palavra é simples. Você soleta a palavra amor e está tudo bem. A-M-O-R, o portão abriu. Aí ela entrou. E aí foi uma alegria só, e ela viveu muito feliz ali. E os dias foram passando. E aí um dia o anjo chegou para ela e falou assim: olha, eu estou ocupado, estou precisando fazer uns negócios aqui que o patrão mandou. E aí eu queria que você me ajudasse. Você pode me ajudar? Você já conhece como é que é o esquema? Dá para você ficar no portão para mim? Aí ela falou: com certeza, já sei como é que é. E eu estou lá. Aí, como Deus é muito justo, naquele dia quem chegou? O marido dela. O marido chegou aquele dia. E aí, quando ele chegou, ela estava do outro lado do portão. Ele falou assim: ué, é você que está aqui? Ela falou assim: não, só estou fazendo um favor para o anjo. Agora eu que não estou entendendo o que você está fazendo aqui. Ele falou assim: pois é, levei um susto danado. Eu estava lá, curtindo a vida, viajando com aquela enfermeira que estava cuidando de você. Eu fiquei com ela. E outra coisa, sabe o dinheiro que eu economizei com você a vida inteira, que você queria viajar, eu não quis gastar com você? Gastei tudo com ela. Comprei um carrão, mas o carro era possante demais. Fui botar toda a velocidade que o carro podia colocar. E aí aconteceu que apagou tudo e eu apareci aqui.
Mas como é que faz para entrar aqui? Ela falou, é simples, tem uma palavrinha que que você vai soletrar, o portão abre automaticamente. Se você acertar, o portão abre, você está no céu. Se você errar, um alçapão aí debaixo do seu pé abre e você vai direto para o inferno. Aí ele falou assim, qual é a palavrinha? Arnold Schwarzenegger. Vai me dizer que mulher tem facilidade para perdoar? Mulher não esquece a data, ela não esquece a roupa que você estava, querida, ela não esquece nada, certo? Mas a gente precisa aprender a perdoar. E perdão é algo, querido, que abençoa a gente. Um dia, quando eu li na Bíblia, perdoe 70 vezes 7. Eu estava recém-convertida, comecei a ler a Bíblia, eu queria entender tudo com profundidade. Aí, perdoar 70 vezes 7, eu fui para a calculadora para fazer a conta. Eu queria entender tudo direitinho. Aí, um dia, um pastor falou comigo, eu perguntei para ele, ele falou assim, não, Isabel, você está fazendo a conta errada. A conta faz assim, 7 vezes 7, 49, vezes 7, que eu também já não sei mais, vezes 7. Eu falei, mas não cabe na calculadora. Aí ele falou assim, exatamente isso, você vai perdoar a vida inteira, o tempo todo, quantas vezes por dia for necessário. Eu falei assim, mas é injusto. Como é que Deus vai me sacrificar desse jeito? E aí eu fui entender o que era perdão. E eu entendi que o sacrifício não é meu, é bênção para mim perdoar. E eu quero mostrar para você como a gente é que é abençoado quando a gente perdoa. O que acontece com a gente quando a gente perdoa? A gente acha que vai fazer um benefício para os outros, não é nada, o benefício é nosso. E eu quero falar sobre isso com você. A primeira coisa, querido, que a gente tem que entender sobre perdão, é que perdão é uma ordem de Deus. E se você é aquela pessoa que ama Deus, e resolveu e decidiu que você ama Deus, então você tem que obedecer os mandamentos. E ele diz, perdoai. Perdoai os vossos devedores. Perdoe todo o tempo. A Bíblia, Jesus fala de perdão muitas vezes. Ele manda, ele dá uma ordem. Ele não falou assim, ó, se der, você perdoa. Não, ele determina. É uma ordem perdoar. Então a primeira coisa que a gente tem que lembrar, quando se trata de perdão, é, se eu amo a Deus, eu tenho que obedecer. Ponto final. Amém? Aí o processo vai caminhar a partir daí. Mas você vai entender que isso é uma questão de obediência. Outra coisa que a gente às vezes não entende é achar que a gente vai precisar de sentir primeiro, que aquilo vai ter que melhorar no coração da gente, né? Que a mágoa vai ter que sair para você perdoar. Se o perdão tivesse na área do sentimento da gente, Deus estava sendo injusto com a gente. Por quê? Porque se perdão tivesse a ver com sentimento, seria algo que a gente não tem controle. Você não sabe quando você vai ficar com raiva, é ou não é? Tem situações que acontecem, você fica com raiva, você não sabia que você ia ficar com raiva, você ficou. Quando você se apaixona por alguém, quando você casou, você não fez uma pesquisa de mercado para ver quem era mais interessante, quem não era. Você simplesmente, não. Você amou alguém, né? Então, você não manda no sentimento. Você pode ter controle sobre ele, mas você não consegue construir ou desconstruir um sentimento. Então, é uma área que não dá para ter domínio. E Deus não pode dar uma ordem para você numa área que não tem domínio. Ele só pode te dar uma ordem naquilo que você controla. E a escolha é controle meu e seu. Então, perdoar é uma questão de escolher, de decidir. Entendeu? Você decidiu obedecer, você decidiu que você vai perdoar, e aí o processo começa. Não é mágico, eu decido, acabou o problema. Não, querido, é um processo. Mas esse processo tem um primeiro degrau. E esse degrau é você faz uma escolha. E eu vou fazer essa escolha porque eu amo a Deus e obedeço a Deus, e vou fazer essa escolha porque eu me amo e quero ser liberta, curada e transformada. Amém? Amém. Outra coisa que a gente às vezes confunde a respeito de perdão, é que com certeza você já deve ter ouvido isso. Quem perdoa esquece. Não já ouviu? Só se tiver amnésia. Só se tiver amnésia, querido. Como é que eu vou esquecer uma coisa significativa na minha vida? Quando a gente fala quem perdoa esquece, o que a pessoa está dizendo para você é, quem perdoa não fica o tempo todo falando daquilo.
É isso que está dizendo, quem perdoa esquece. Quem perdoa não fica o tempo todo se lembrando do outro daquilo que ela perdoou. Você virou uma página, isso faz parte do passado. É isso que significa esquecer. Não é tirar da memória. Porque da memória, você não tem condição de tirar. O dia que você tiver Alzheimer, que a graça de Deus não vai deixar, certo? Aí você esquece, tá certo? Se não for, querido, não dá para esquecer. Aliás, quando a gente esquece uma coisa muito significativa na vida da gente, é perigoso. Quando você tem um trauma, quando você tem um acontecimento muito ruim, quando algo acontece na sua vida e você diz assim: eu não quero nem lembrar que isso aconteceu comigo. O que acontece na sua mente é um processo que gasta muita energia. Você já tentou pegar uma bola de ar, aquelas bolonas grandes, e tentar botar no fundo da piscina? Quem já fez isso? Quando você tenta ganhar, travar uma guerra com uma bola para botar lá no fundo da piscina, quem é que ganha? Sempre é a bola, porque você cansa, certo? Quando você tenta guardar alguma coisa que te machuca lá no fundo da tua memória, porque você não quer ver, a sua mente gasta uma energia absurda para manter aquilo sob controle. Essa energia que você está gastando, ela é o suficiente para você encarar a situação e resolver de uma vez, entende? Quando você resolve essa questão, um dia você vai poder lembrar dela e ela não vai sentir mais dor. Então, perdoar não é esquecer, perdoar é você lembrar e não sentir dor. Por isso você não pode abafar. Eu me lembro quando eu era criança, a minha mãe era muito brava. E se acontecesse alguma coisa na rua de ruim com a gente apanhava de novo em casa. Não podia cair, porque senão apanhava de novo, certo? E um dia eu caí de bicicleta e cortei o joelho fundo mesmo. E sangrou demais, e eu botei uma calça comprida, tampei aquilo e não contei para minha mãe. Só que devia ter precisado de levar ponto, eu escondi para não apanhar. Aquilo fez aquele calombo assim, né? Ficou anos e anos aquela marca no meu joelho. Então eu olhava para a marca, eu lembrava quando eu caí, eu lembrava de toda a história, mas eu não lembrava nem da dor mais, porque eu não lembro nem mais da dor como é que era, entende? Perdoar é isso, você vê a cicatriz, ela está ali, você conhece a história, você sabe o que aconteceu, mas você lembra, aquilo não tem poder sobre a sua vida mais, aquilo não te controla mais, está entendendo? Isso, você sabe que você chegou no final do processo e você conseguiu perdoar. Outra coisa que a gente imagina é que, vamos pensar, eu já conheci várias pessoas que disseram assim: eu não posso perdoar porque eu não tenho condição de conviver com essa pessoa mais. Às vezes a gente pensa que quem perdoa tem que viver de novo com a pessoa. Olha, se você está perdoando a sua esposa, acabou a cara feia, ela te perdoou, acabou a cara feia, vida normal, começa tudo de novo, amém, gente? Você perdoou, zerou. Você perdoou seu irmão, você perdoou seu pai, sua mãe, zerou a história. Agora, existem pessoas que você perdoa e não pode conviver com ela. Existe isso. Tem gente que perdoa alguém que já morreu, vai conviver como? Certo? Você vai reatar o relacionamento com quem já morreu? Quando você perdoa quem já morreu, o que está acontecendo? Está acontecendo algo só dentro de você. A outra pessoa que você perdoou não está nem sabendo que você está perdoando, certo? Quando você perdoa, por exemplo, um bandido que assaltou a tua casa, um bandido que matou alguém que você ama, você pode se relacionar com o bandido? Não. Está me entendendo? Tem perdão que você dá e não significa que você vai perdoar para ter um relacionamento com aquela pessoa. Você perdoa por alguma coisa que vai acontecer dentro de você e não do outro. E muitas vezes você perdoa alguém que você mantém um relacionamento, mas não do mesmo jeito. Vou te dar um exemplo. Conheci um homem que ele tinha uma empresa e ele colocou o irmão dele para trabalhar na empresa dele. O irmão dele roubou ele. Ele passou meses sem falar com o irmão. Aí ele perdoou o irmão e botou o irmão de novo na empresa. O irmão roubou ele de novo. Entende? Aí ele ficou com muita mágoa,
porque ele ficou com muita raiva, porque o irmão não melhorou, não mudou o caráter depois do perdão dele. Eu vou te dizer uma coisa: o perdão muda o perdoador, mas não mexe no caráter do perdoado, certo? O perdão transforma você que perdoa, mas não transforma a pessoa que foi perdoada. É outra história. Então, o que você faz numa situação dessa? Você mantém até o relacionamento, é o teu irmão, mas você já entendeu que não pode colocar ele no mesmo lugar que colocou antes. Se você não levar em conta a história, você vai repetindo o mesmo erro e acha que o seu perdão é mágico para mudar o outro. Quem entendeu o que eu falei aqui? Amém? Muitas pessoas têm dificuldade de perdoar por causa disso. Cada situação é única. Outra coisa que o perdão faz. Deixa eu perguntar um negócio para você aqui. Para quantas pessoas aqui, 200 mil reais ia fazer uma bela de uma diferença? Levanta a mão aí. 50 eu ia para o Rio morrendo de rir. Certo? Agora vamos imaginar que você tem uma nota promissória ou um cheque de 200 mil de alguém que te deve. E você não aceita não receber, você quer receber o seu dinheiro. Aí todo dia você bate na porta da pessoa que deve para você, porque você quer receber. Acontece um detalhe muito importante: a pessoa faliu. Então ela não tem dinheiro para te pagar. Mas como você não admite não receber, todo dia, em vez de você ir trabalhar, você vai ficar na porta daquela pessoa cobrando aquela dívida. Agora, diga uma coisa para mim: o seu prejuízo não está aumentando cada dia mais? Mas ele está aumentando por quê? Por causa da sua escolha de ir na porta do cobrador. É ou não é? Então, quando a gente fica remoendo mágoa e ressentimento, é como se a gente estivesse cobrando uma dívida de alguém que nunca mais vai poder pagar. O tempo não volta, a pessoa não desmancha o que fez, me entendeu? Então, o que a gente faz numa situação dessa? Rasga o cheque. Acabou. Não tem mais prova da dívida, está entendendo, querido? Isso faz um bem para quem? Você pode dizer assim: mas levei um prejuízo. Olha, quem fez alguma coisa com você, já fez. Se tiver que acertar as contas, vai ser com Deus. Amém? Mas não é você que vai ter que cobrar. Muito bem. Existem duas realidades espirituais. Existem duas realidades espirituais: justiça e misericórdia. Se Jesus mandasse um anjo aqui e dissesse: estou voltando, vocês querem que eu vá com justiça ou com misericórdia? Você ia dizer o quê? Haja misericórdia para nós, né, não, gente? Muita misericórdia. Mas quando eu digo: eu não perdoo fulano, ou essa situação não tem perdão, o que eu fiz? Usei de juízo ou de misericórdia? Eu usei de juízo. Eu julguei a minha causa, eu fui juiz de causa própria, eu dei o veredito e disse: essa causa é imperdoável. Eu cometi vários erros fazendo isso. Primeiro, sentei na cadeira que não é minha. Eu me coloquei no lugar de juiz. Quem viu aquele filme A Cabana? Tinha uma cena muito marcante, que a sabedoria botou o cara para sentar na cadeira do juiz. Você lembra disso? E ele tinha que julgar entre um filho e o outro. E ele disse que não seria capaz. Nenhum de nós é capaz de julgar coisa nenhuma. Então, por mais evidente que possa parecer a situação, eu e você não temos capacidade para julgar. Essa cadeira de juiz é de Deus. Você não pode ocupar um lugar que não te pertence. Então, esse é um erro. Na Bíblia, Romanos 12:19 diz: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. É Ele que se vinga, é Ele que retribui, é Ele que julga. Então, eu não posso fazer isso. A segunda coisa, a Bíblia diz que não tem dois pesos e duas medidas. Aquilo que eu pedir para o outro, eu vou receber. Se eu quiser juízo, eu tenho juízo para mim. Se eu quiser misericórdia para o outro, eu tenho misericórdia para mim. Amém?
É isso que diz a Bíblia. Mateus 7:1. Não julgueis para não ser julgado. Porque se eu usar de juízo, eu atraio juízo. Se eu usar misericórdia, eu atraio misericórdia. Se você precisa de misericórdia, você tem que agir com misericórdia. Amém, querido? O que eu quiser para o outro, eu atraio para mim. Outra coisa, quando eu julgo e não perdoo, eu desobedeço. Se eu desobedeço, eu dou oportunidade ao inimigo para me acusar diante de Deus, porque eu sou desobediente. Eu deixei uma brecha para Satanás usar contra mim. Então você fecha todas as brechas, porque o seu coração não é mais um coração que julga. O seu coração vira um lugar de graça e de misericórdia. Amém? Amém. É isso que Deus espera para a gente. Por isso que eu espero que você esteja entendendo que o perdão só faz bem para a gente mesmo. Outra coisa que o perdão faz, o perdão liberta. Quem? Quem perdoa. Às vezes a gente não quer perdoar alguém, porque a gente fala assim, não, fulano, eu vou liberar ele dessa culpa. Você não libera ninguém. Você não tem condição de desculpar ninguém. Perdoar não é desculpar. Desculpar é tirar a culpa de alguém. Essa culpa, quem tira ou não é Deus. Você quando perdoa, você não liberta ninguém. Eu lembro de um filme uma vez, onde 2 rapazes estavam passando no lugar errado na hora errada. Alguém cometeu um crime. A pessoa que cometeu o crime era amigo de um outro rapaz que viu a cena todinha. Esse rapaz que viu a cena, para salvar o amigo dele que foi o criminoso, acusou os 2 inocentes que estavam passando na hora e testemunhou a favor para condenar aqueles 2 inocentes que foram condenados à prisão perpétua. Só que esse que viu deu um jeito de trabalhar na prisão como guarda da prisão, para garantir que aqueles 2 jamais saíssem de lá, porque se eles saíssem de lá, eles provariam a inocência deles, e aí estava todo mundo encrencado, inclusive aquele que depois, injustamente. Muito bem, já tinha 20 anos de prisão, todo o filme aconteceu com um processo de tentativa de fuga desses 2. 20 anos depois, eles tentando fugir, eles não conseguiam, porque aquele guarda estava ali só para vigiar os planos deles, dos 2. Aí um dia, depois de uma tentativa frustrada, esse guarda chegou para ele e falou assim, vocês 2 não entenderam ainda não? Eu estou aqui para garantir que vocês vão ser prisioneiros o resto da vida. Vocês não desistiram, não? Esquece, vocês estão gastando energia à toa. A condição de vocês é prisioneiro para o resto da vida. Aí os 2 olharam para ele e falaram assim, engraçado, nós estamos num deserto, distante de tudo, isolados aqui há 20 anos, e só tem uma coisa que separa nós de você, essa grade, mas você está preso com a gente há 20 anos e nem percebeu? Então, quando você é a pessoa que fica guardando mágoa e ressentimento, você é prisioneiro também. Quando você perdoa, você não está libertando ninguém, porque você não tem poder para libertar e nem prender ninguém. Quando você perdoa, a única pessoa que liberta é você. Amém, gente? Nós fazemos por nós mesmos. Outra coisa que o perdão faz, ele cura. Quem? Quem perdoa. Eu trabalhei uma vez num hospital, há muitos anos atrás. Eu trabalhei 5 anos no hospital como psicóloga de um grupo de cirurgia cardíaca. Eu acompanhava cirurgiões cardíacos. E eu atendia os pacientes no pré e pós-operatório. Eu preparava os pacientes para operar e acompanhava eles depois. No primeiro dia de trabalho, eu encontrei um homem, um senhor, que estava fazendo a 12ª cirurgia em 12 anos. Ele fez nos últimos 12 anos uma cirurgia por ano. Eu fiquei impactada. E eu falei assim, o que aconteceu com o senhor?
Ele falou, não sei, mas os últimos 12 anos eu fiz 12 cirurgias. A última era 4 pontes de safena. E aí eu falei com ele assim, o que aconteceu com o senhor há 14 anos atrás? Pensa em algo muito significativo que aconteceu com o senhor 2 anos antes de o senhor fazer a primeira cirurgia. E ele parou e falou assim, engraçado, realmente, o fato mais marcante da minha vida aconteceu há 14 anos atrás. Ele disse que estava no trabalho, o melhor amigo dele chegou desesperado, pedindo para ele a bicicleta emprestada, dizendo que tinha uma coisa urgente para resolver. Ele emprestou a bicicleta e no final do dia, ele descobriu que a coisa urgente é que o amigo dele assassinou o irmão dele. Esse homem nunca conseguiu perdoar o amigo nem a si próprio, porque ele entendeu que ele participou daquele crime emprestando a bicicleta. O ressentimento e a mágoa se transformou num ácido que ficou viajando no corpo dele. Entende, querido? A mágoa e o ressentimento, hoje os médicos já entendem isso, que mágoa e ressentimento adoece. A gente fica cultivando um veneno dentro da gente, achando que a gente está matando os outros. Mas quem bebeu o veneno foi você. Então, quando você perdoa, você entrega, você libera. Você pega a sua causa e entrega para Deus e diz, Senhor, não tenho poder para julgar isso, é sua. E acabou. Você não está mexendo com a vida do outro, você não está libertando ninguém, você não está salvando ninguém, você só está pegando uma causa, entregando para Deus, assim, Senhor, não quero cuidar disso mais, eu não tenho capacidade para cuidar disso, isso é seu. E pronto, vira as costas. Quando você faz isso, querida, tira uma bola de prisioneiro que está amarrado no seu pé e você nunca viu. Aquela que você sai arrastando e a vida está difícil, e você está puxando aquilo, imagina aquela bola de prisioneiro soltando. Dizem que quando um atleta está treinando, corrida, tem um tênis com chumbo no tênis para pesar, e ele tem que fazer muita força. Já viu falar disso? E aí no dia da corrida, troca de tênis. Como ele estava acostumado a correr com aquele tênis pesado, tirou o tênis, o cara voa, não é não? É isso que acontece quando a gente perdoa. Você tira o tênis de chumbo, querido, e você voa, porque você está livre. Por isso que Deus manda perdoar 70 vezes 7. Ele quer a gente liberto, Ele quer a gente curado. Ele quer a gente bem. Amém? Outra coisa que o perdão faz, querida. Algumas pessoas vivem como se a mágoa e o ressentimento fosse objeto de estimação. Imagina alguém que cultiva a mágoa e o ressentimento como se fosse objeto de estimação. Sabe aquela coisa que todo dia você tem que recontar a mesma história? Conhece alguém assim? Que precisa ficar recontando a história o tempo inteiro? Por que uma pessoa tem que recontar a história o tempo todo? Ela precisa recontar essa história por uma carência afetiva muito grande. Porque essa pessoa precisa se colocar no lugar de vítima para ela conseguir a atenção de alguém. Isso é um sentimento de rejeição muito grande que a pessoa sente. Então ela encontra naquilo ali uma forma de fazer com que alguém tenha pena dela. Mas isso faz mal para ela. E tem gente que cultiva isso de um jeito. Eu conheci 2 irmãs que foram casadas com 2 irmãos. E elas cultivavam esse ressentimento todos os dias. Uma ligava para a outra antes de trabalhar. Agora diga uma coisa, 2 irmãs casadas com 2 irmãos, o que elas têm em comum? A sogra. Ô Bárbara, essa você não escuta não, tá? Porque depois que a gente é sogra, a gente não pode falar de sogra mais. Mas é engraçado, gente, todo mundo que tem filho, se tudo der certo na sua vida, você vai ser sogra, não? Então a gente não devia falar mal de sogra. Mas eu não vou falar mal de sogra, eu só vou contar a história de uma megera. Mas essas 2, todos os dias, uma ligava para a outra. E elas diziam assim, sabe o que a jararaca fez hoje? Aí eu,
aquela cobra venenosa, não fez pior do que fez comigo, não. E as duas ficavam, elas alimentavam aquela raiva, parecia que gerava adrenalina dentro delas, entendeu? A pessoa cultiva aquele ódio e parece que aquilo ali está alimentando alguma coisa. Só que ela está cultivando com veneno, querido. Mas eu lembrei de uma história de uma sogra, de um cara que queria muito perdão da esposa. Ele aprontou feio com ela. Muito, muito feio. Mas ele não queria perder a família. Então ele queria o perdão da mulher. Ele jurou tudo que ele podia jurar, ele ajoelhou, ele se prostrou, ele perguntou o que ela queria, e ela se mostrou firme, ela falou, acabou, não tem perdão mais para você. E aí ele resolveu dar a última cartada dele. O sonho da mulher dele era ir para Israel. Ela era evangélica, ele não. E ela queria muito ir para Israel. E queria muito que a mãe dela também fosse. A mãe dela era uma crente fervorosa. Aí ele pensou o seguinte, eu já sei, eu vou comprar o pacote e vou dar de presente para Israel. E vou junto, porque ela vai achar que eu vou me converter em Israel. Aí ele comprou o pacote para os três. Para ele, para a sogra e para ela. Ele chegou para ela assim, bem... Tudo bem, você não quer me perdoar, mas eu te amo muito, eu quero fazer uma coisa que eu sei que você gosta. Eu comprei para você aqui um pacote para você ir para Israel. Nossa, a mulher ficou numa alegria muito grande, que ela, acabou, perdoou na hora. Aí ele falou assim, e tem mais, eu comprei uma passagem para sua mãe ir junto. Ficou com crédito para perdão no futuro. Entendeu? Foram os três para Israel. Chegou lá, foi muito emocionante, não é? A sogra tinha um desejo tão grande de pisar na terra que Jesus pisou, que a mulher ficou tão feliz que a pressão subiu, ela infartou e morreu. É um problema, né? Alegria demais também faz mal. Ela morreu. Aí foi aquele desespero. Eles não sabiam o que fazer, a autoridade lá chamou ele num canto e falou assim, meu filho, e agora? A gente vai poder fazer o enterro da sua sogra aqui. Você vai pagar em torno de $2.000. Agora, se você quiser levar, a gente também providencia, mas você vai pagar 20 mil. Aí ele falou, eu pago 20 mil. Aí a mulher chorou, eu não sabia que você amava minha mãe desse jeito. Aí ela ficou tão comovida, eu nunca mais vou largar esse homem na minha vida. E ele cresceu na moral com ela, né? E aí o cara chamou ele num cantinho e falou, rapaz, a mulher já morreu, filho. É 2 mil só. Por que você vai gastar 20 mil para levar essa mulher para o Brasil? O que tem sogra no Brasil de tão especial assim, que eu não estou entendendo que ela vale esse tanto todo depois de morta, meu filho? Aí ele falou assim, meu filho, eu vou te explicar, você vai entender direitinho. Eu estava passando aqui, andei por essas ruas aqui, o pessoal está contando as histórias do que aconteceu nesse povo aqui, e eu ouvi dizer que 2 ressuscitaram nessa terra. Eu vou pagar 20 mil, é pela garantia. Pois é, gente. Mas tem sogra boa, entendeu? Deixa eu falar aqui, porque a minha nora está aqui, ela tem que acreditar nisso, tá, gente? Eu preciso que ela creia nisso. Mas outra coisa é que perdão é de graça. Não adianta, querido, você perdoar e cobrar a mudança do outro. O outro é com Deus, não é com você. Quando você perdoou, você fez um bem para você. Se a pessoa, querido, se comover com o teu perdão, entender isso, e buscar a Deus e sentir o que recebeu de Deus, maravilha. Se não, você abençoou a sua própria vida, entendeu? Você buscou de Deus aquilo que era bom para você. Então não cobre aquilo que você faz que é bom para você. Deixa que do outro Deus cuida. Agora tem muitas pessoas, pastor, eu esqueci de ver a hora, são 20... Menino, você não sabe o que o Jéssica pastor falou aqui. Ele falou assim, alguém pode me dizer o que é isso aqui? Porque às vezes lá para mim isso significa um negócio, aqui pode ter outro significado. E é isso mesmo que eu entendi, querido? É posso indo. Oh, Jesus do céu, se eu soubesse eu tinha trazido mais um monte de coisa aqui para falar. Mas, olha só.
Tem pessoas que precisam perdoar Deus. Parece estranho, né? Mas tem gente que precisa perdoar Deus. Tem muita gente com mágoa de Deus. Uma vez eu fui fazer um curso, conheci um rapaz, e ele descobriu que eu era evangélica, estava num grupo fui fazer um curso de terapia familiar. E aí, conversando, uma pessoa descobriu que eu era evangélica e falou assim: você é crente, né? Eu falei: sim, sou. Por quê? Ele falou: porque eu já fui. Eu falei assim: não é mais? Por quê? Porque eu fiquei muito decepcionada com Deus. Eu falei: o que Deus fez para você? Aí ele falou assim: o meu pai foi pastor por 40 anos e morreu de câncer. Eu falei assim: não estou entendendo. Qual o problema de Deus com isso? Como é que meu pai serve a Deus 40 anos e Deus deixa ele morrer? Eu falei: todo mundo vai morrer. Por que o seu pai não ia morrer? Todo mundo vai morrer um dia, gente, é ou não é? Ele falou assim: isso foi injusto da parte de Deus. Olha, quando a gente entende as coisas espirituais, quando a gente entende a realidade espiritual, a gente se entristece com a morte. A gente chora por causa da perda. A gente sente saudade da pessoa que foi, mas revolta contra Deus jamais. Está me entendendo? Porque você perdeu, Deus ganhou. E outra coisa, quantos aqui acreditam na vida eterna? Levanta a mão. Quantos aqui gostariam de ter um encontro com Deus um dia, cara a cara? Pois é, mas tem que morrer para isso. Entendeu? Para isso tem que morrer. Então, quem consegue entender a realidade espiritual, pode chorar e se entristecer com a morte, mas não pode se revoltar, porque se você se revolta, você não entendeu. Tem uma história de um médico, um pediatra, tratava de criança com câncer, oncologista pediatra. Trabalhava numa clínica e tinha uma garotinha de 8 anos, que estava desde os 5 internada, lutando contra uma leucemia. Não tinha mais jeito. Fizeram todos os procedimentos que podia e ela ia morrer mesmo. Só que essa menina era exemplo dentro desse hospital. Essa menina tinha uma alegria que contagiava todo mundo. Nunca ninguém via essa menina triste. O médico tinha paixão por ela. Quando ele estava muito cansado, quando ele estava muito triste, muito desanimado com alguma coisa, ele entrava no quarto dela para bater papo com ela. Uma menina de 8 anos de idade. Ela era exemplo para ele. Um dia, ele encontrou ela quietinha, cabisbaixa no lugar, e ele não entendeu o que estava acontecendo. Ele chegou para ela e disse: minha linda, não estou compreendendo. Você sempre foi exemplo para todo mundo, eu nunca vi você triste. Ela falou assim: mas quem disse que eu estou triste? Ele falou assim: você está quietinha aí nesse banco há um tempão, eu estou percebendo você. Ele falou assim: não, tio, eu não estou triste, eu não estou triste por mim, eu estou preocupado com a minha mãe. A minha mãe fica comigo o dia inteiro e de vez em quando ela fala que vai tomar um café, mas é mentira, ela vai chorar no banheiro. Eu sei porque ela está sabendo que está chegando o dia da minha morte. Então a tristeza é dela, eu só estou preocupado com ela. Aí ele falou assim: mas e você? Você não está preocupado com a sua morte? Você não está triste porque você sabe que vai morrer? Ela falou: não, tia, por que eu iria de estar triste? Aí ele sentou e falou assim: então você faz um favor por ti? Eu trabalho e vejo a morte todos os dias, nunca consegui entender a morte. Será que você pode me explicar? Ela falou: tia, o médico é o senhor, eu sou só uma criança, o senhor que é grande que tem que me ensinar as coisas. Ele falou assim: mas eu não sei ensinar para você, eu estou precisando aprender, e pelo jeito você sabe mais do que eu. Ela falou: então tá bom, já que eu que vou explicar, eu vou ensinar para o senhor. Ele falou assim: quando eu era pequenininha, eu morava na casa da minha mãe, e eu tinha muito medo de dormir sozinha no meu quarto. Aí o meu pai deixava eu dormir na cama dele, de madrugada ele me pegava, colocava no meu quarto. Eu dormia na cama da minha mãe e acordava na minha. E morrer é só isso, tio. Vou dormir na cama daqui e acordar na cama do papai do céu. E é por isso que Deus fala que o reino de Deus, né? Para entrar no reino de Deus tem que ser como criança. A gente precisa entender as coisas com um pouco mais de simplicidade. Amém, querido? Outras pessoas precisam aprender a perdoar
a si próprias. Quantos de nós aqui vive amargurado com sentimento de culpa? Você não perdoa você mesmo. Quantas pessoas eu conheço que passam a vida inteira amarrados numa coisa, num erro que cometeram há não sei quantos anos atrás. E elas acabam punindo a si mesmas a vida inteira, achando que elas não têm direito de ser felizes, que elas não têm direito de vencer, que elas não têm direito de que aconteça nada de bom para elas. Aí elas sabotam a própria felicidade o tempo inteiro, porque elas acham que tem que pagar pelo erro do passado. Isso são pessoas que se acusam. Isso são pessoas que tentam condenar a si próprio por algo que cometeu. Olha, uma vez, tinha um homem numa cidadezinha de Minas, isso foi uma tese de mestrado, numa época. E eu descobri esse caso, na época eu fiz uma pós-graduação em psicossomática, e eu conheci esse caso. Um homem, um senhor muito bom, numa cidadezinha pequena, ele tinha um jovem naquela cidade que todos os dias humilhava esse senhor, todos os dias. E esse senhor aguentava, e falava assim: meu filho, não faz isso, eu sou um idoso, eu sou um velho, faz isso não, vai cuidar da vida. E aquele jovem perseguia aquele senhor a vida inteira. Um dia aquele homem foi guardando aquela raiva, um dia aquele homem perdeu a paciência, o pedaço de pau que ele tinha na mão, ele tampou no cara, só que ele tampou e bateu no lugar perfeito na cabeça do cara e ele morreu na hora. Depois que o rapaz caiu, aquele senhor ficou tão mal de ter feito aquilo, porque ele não era um homem ruim, que ele foi para a prisão e se entregou. Toda a cidade se reuniu para defender ele. E ele queria ficar preso. Ele foi julgado, foi solto. Quando ele estava preso, ele não queria nem comer a comida que as pessoas levavam para ele, que ele falava que ele não merecia. Pois depois que ele foi solto, ele só viveu mais 2 anos, porque ele morreu de câncer. Ele deu um jeito de condenar a si mesmo. Entende? A gente precisa perdoar a gente pelos erros que a gente já cometeu. Olha, Jesus, quando perdoa, ele esquece. Não é assim que a Bíblia diz? Foi tudo para o mar do esquecimento. Até hoje, se você disser agora que você tem Jesus na sua vida, que você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, de novo, porque eu aceito todo dia, você aceita? Todo dia. Se você diz: Senhor, eu te reconheço, eu quero viver por sua conta, eu quero viver segundo a tua fórmula de vida. Passou ontem, querido, acabou para Deus. É daqui para frente que você vai dar conta, está me entendendo? Então não tem por que a gente se condenar de uma coisa que Deus já perdoou a gente. Quantos de nós está sofrendo por erros, por caminhos que devia ter escolhido e não escolheu? Quantas pessoas eu conheço que que tinham um sonho e não lutaram pelos sonhos dela, e hoje elas acham que perderam demais. Quantas pessoas escolheram atitudes que trouxeram grande dificuldade para a vida dela e para a vida da família dela, e ela se condena por algo que ela fez há 20 anos atrás, há 30 anos, há 10 anos, não importa quanto tempo. Agora eu digo uma coisa para você: naquela época que você fez isso, você enxergava isso como saída. Hoje você olha para trás e entende que aquilo que você fez não é bom, porque hoje a sua consciência é diferente. Você olha para trás e entende que você cometeu o erro, porque hoje você é uma pessoa que está muito melhor, muito mais desenvolvida, você tem muito mais capacidade. Você me entende o que eu estou falando? E se hoje você é uma pessoa mais coerente, mais capaz, mais madura, uma pessoa que entende melhor as coisas, então faça hoje a melhor escolha para você. Porque se você cresceu e compreendeu e continua com sentimento de culpa, você não está deixando que todo o crescimento que você tenha conseguido seja a seu favor. Você não tinha capacidade antes, mas tem hoje. Então escolhe o melhor caminho hoje. Faça por você o que tem que fazer hoje. Ah, Elizabeth, mas eu tinha um sonho e eu não realizei meu sonho. Realiza agora, gente. Realiza hoje. Gente, tem uma cidade perto da cidade onde eu nasci, Campos, que tinha um homem que o sonho da vida dele desde novo era ser médico. Ele queria demais aquilo, mas ele casou muito cedo e a mulher engravidou muito rápido.
E ele teve um filho atrás do outro. E ele não pôde fazer nada. Ele teve que trabalhar para cuidar dos filhos dele. Ele nunca conseguiu realizar o sonho dele. Ele tinha 59 anos. Os filhos já estavam tudo casados, não precisava mais da ajuda dele. Ele falou, agora é a minha vez. Ele entrou numa faculdade. Com 66 anos, ele começou a trabalhar como médico. Isso é coragem para resgatar o que foi perdido, entende? E se não der para resgatar daquele jeito, você resgatou diferente. Tem pessoas que abriram mão de alguma coisa para criar os filhos. Mas você, querido, fez alguma outra coisa muito boa. Quantas mulheres falam assim, eu larguei o meu trabalho para criar meus filhos. Olha, um dia eu vi uma mensagem que ela tocou muito forte no meu coração. Como se as pessoas estivessem se apresentando para Deus. E aí um homem chegou para Deus e disse para Deus assim, Deus, eu fui um grande empresário, fui um grande missionário, eu preguei no mundo inteiro, eu falei para não sei quantas pessoas, e ele falou para o rapaz assim, eu não te chamei para ser um missionário, eu chamei você para ser um empresário, porque se você tivesse sido um empresário com o coração que eu botei dentro de você, você ia ser muito grande, mas você ia ter um coração ajudador, e você ia financiar tantas missões, que ia converter não sei quantos mil pessoas. Você acha que falou para 1000 e conseguiu converter 1000? Enquanto empresário, com o coração e a capacidade que eu te dei, você ia ajudar 10 milhões a se converter. Aí ele falou assim, mas eu pensei que estava fazendo certo. E Deus falou, porque você não soube me ouvir. Porque quando as pessoas me ouvem, elas sabem por que eu levei elas na terra. E aí chegou um outro homem e falou assim, Deus, eu fui um grande empresário. Eu conquistei uma grande empresa. E Deus falou para ele, não te chamei para ser um empresário, te chamei para ser um missionário. Se você tivesse sido um missionário, a capacidade que eu coloquei dentro de você, você ia converter multidões. E se você tivesse ouvido a minha voz, você ia saber para que eu te chamei. Aí chegou uma mulher e disse, Deus me perdoa, porque o Senhor me capacitou, me deu dons e me deu talentos. Eu não multipliquei nenhum deles, porque quando eu tive meus 3 filhos, eu tive um desejo muito grande de ficar em casa e cuidar deles, porque eu sabia que se eu tivesse com eles, eles seriam pessoas diferentes. E Deus falou, você ouviu o meu coração. Eu te chamei para ser mãe dessas 3 pessoas, porque com o cuidado que você teve com eles, eles serão as pessoas que eu programei eles para ser. Amém, gente? A gente precisa escutar Deus, para saber o que a gente veio fazer nessa vida. E talvez você pense que você fez a escolha errada, e na verdade você fez exatamente aquilo que Deus estava direcionando você para fazer. Talvez o seu coração tenha dito uma coisa, mas Deus falou outra. E o que importa nessa vida é a gente fazer aquilo que Deus direcionou a gente para fazer. Porque o erro que a gente comete nesse mundo é ficar competindo um com o outro. Mas fulano chegou em tal lugar, ciclano chegou em tal lugar, não importa onde o outro chegou, querido, você vai chegar onde Deus programou para você chegar. Isso é assim que a gente se realiza, é assim que a gente chega onde a gente precisa chegar. A realidade está, a felicidade, a realização, a plenitude da vida está, não é em chegar nesse ou naquele status, é chegar no lugar onde Deus preparou para você. Amém? Então, ouve Deus, e Ele vai saber exatamente aonde você quer, onde você precisa chegar. Amém? Agora, a gente recebe tudo que a gente tem de bom, a gente recebe de Deus. Se você tem capacidade para amar, é porque você recebeu essa capacidade de Deus. Deus disse, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A gente pregou isso aqui, né, falando de autoestima. Quando Deus fala, ame a Deus sobre todas as coisas, Ele está dizendo, ninguém ocupa o meu lugar. Eu estou em primeiro lugar na sua vida. Sou eu que governo a tua vida. Quando a gente ama a Deus, a gente recebe o amor de Deus. Amém? Quando você recebe, você tem para dar. Você já teve uma vizinha, aqui é uma cidade pequena.
Eu nasci numa cidade pequena. E na minha rua tinha uma senhorinha que ela podia, se ela tomasse um chazinho que fazia bem para o estômago, e você chegasse com dor na coluna, ela achava que o chazinho ia fazer bem para ela, para você também. Não tem umas pessoas assim? Não, tome esse chazinho aqui porque fez bem para mim, não importava. Ela queria que você ficasse bem. Ela descobriu uma coisa boa para ela, e ela queria que você tomasse aquilo, porque você ia ficar bem também. Quando a gente conhece Deus, esse é o desejo no coração, não é? Olha, uma vez eu estava vendo algumas mensagens na internet, aí tinha uma pessoa debochando do crente, né? Ela está debochando, mas eu achei legal. Ela falando assim: se você encontrar um crente e ele perguntar se você quer aceitar Jesus, aceita logo, minha filha, porque você vai ficar livre. Porque se você não aceitar, ele vai ficar no teu pé até você aceitar. O crente não desiste. O cara achou que estava debochando, mas eu achei muito legal isso. Porque se um crente está ali insistindo com você, porque ele quer te dar uma coisa boa, que foi bom para ele, não é? Porque qual é o interesse da gente, querido? Se eu falo com alguém e falo do amor de Jesus para alguém, o que eu ganho? Nada. É você que ganha, Jesus que ganha. Não tem nada, não tem o ganho desse mundo. Você entende o que eu estou falando? Isso, o que faz a gente se empenhar para alguém conhecer Jesus? O amor que a gente recebe. Entendeu? É isso que faz a gente se empenhar. O que faz, pastor? A gente ir lá, a gente não, o senhor, né? Ir lá para o sertão, ver aquelas aranha caranguecheira, aquela horrorosa que eu não gosto de ver nem a foto, não é? Tomar aquele banho lá de pinga-gota com aquela água imunda, não é não? Comer mal, né? Comer bolinho, como é que chama? Bolinho, pastor? Comer bolinho por 10 dias. O que faz isso, querido? O amor de Deus que impactou. É só isso, está entendendo? Quando a gente recebe o amor de Deus, ele impacta a gente de um jeito que a gente faz esse tipo de coisa. Aí se você encontra alguém que diz que aceitou Jesus, que é crente de verdade, mas ele não se importa com ninguém, ele não se importa com a vida do outro, com a salvação do outro, com o que está acontecendo com o outro, não foi impactado pelo amor de Deus, não foi ainda. Você entendeu intelectualmente, está me entendendo? Você compreendeu intelectualmente que Jesus é o caminho, mas não tocou ainda. Não bateu ainda profundamente no teu coração, porque quando bate a gente faz doideira, a gente faz loucura. A gente faz coisa que racionalmente ninguém entende porque que você faz. Mas é o impacto do amor de Deus. Por isso que Deus fala, ame a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar. Porque quando você é impactado, você recebe e você tem para dar. O perdão é a mesma coisa. O perdão, quando você recebe o perdão de Deus, você tem perdão para dar. Mas aí a gente fala assim, mas Jesus perdoou todo mundo. Ele perdoou a todos que acreditam nele, mas nem todos recebem o perdão dele. Ele se sacrificou, morreu na cruz para nos perdoar. Mas não tem gente que se sente culpado? Quando você se sente culpado, você não entendeu o perdão de Deus ainda, porque você está se condenando, sendo que Ele já pagou. Ele já perdoou e você está se condenando. Você não entendeu ainda que aquela morte, que aquela ressurreição foi para perdoar e limpar os seus pecados. Se Ele perdoou, quem é você para se condenar ou condenar alguém? Então, quando a gente é impactado pela atitude de Jesus, tem uma coisa que mexe com a gente. Eu não sei se vocês viram o filme da crucificação. Quem viu o filme da crucificação? Eu não tenho coragem para ver, não consigo. É uma cena que me dói demais. Eu não consigo assistir. Porque aquilo é um negócio tão absurdo que fizeram com Jesus. E tudo aquilo foi feito no consentimento de Deus, com o consentimento de Jesus, tudo para pagar uma dívida. Tudo aquilo que é difícil você olhar, foi feito para uma dívida ser paga. Quando essa dívida é paga,
O que acontece? Vamos imaginar que você deve um banco. A dívida do banco está lá. Você deve 100 mil a um banco. Você está devendo. Não tem jeito. A dívida é sua. Mas aí alguém chega lá na frente e diz o seguinte: eu vou pagar essa dívida. E pagou a dívida. O banco não pode mais cobrar de você porque ele já recebeu. Me entendeu? Mas você não pagou nem um centavo. Quando você chega no banco, o gerente não tem mais poder de dizer: olha, quem pagou foi outro, você vai ter que pagar também. Não tem. Então, se Jesus já pagou pelos seus pecados, você não pode cobrar nem de você e se culpar. Me entende isso? Porque já foi paga. Ninguém pode cobrar de você de novo. Certo? Agora, a gente, quando entende isso, a gente se sente perdoado por Deus e a gente tem facilidade para perdoar. Você sabe por quê? Porque quando aquela cena impactante toca no seu coração e você vê todo aquele sacrifício para me perdoar e para eu perdoar alguém, basta eu decidir, eu sinto vergonha. Você me entende? Eu sinto vergonha. Quando eu digo, eu tenho dificuldade para perdoar, e se eu me lembro daquela cena, eu fico muito envergonhada. Porque Jesus pagou um preço, e eu só tenho que tomar uma decisão. Então, a gente precisa ser impactado pelo amor de Deus, a gente precisa ser impactado pelo perdão de Deus. Quando você abre o teu coração para entender isso, e às vezes a gente não faz isso, sabe por quê? Porque você está cansado de ouvir essa frase. Jesus te amou de tal maneira que deu sua vida pelo perdão dos seus pecados. Isso aí já ficou banal para você. Aí ninguém nem presta atenção no que significa isso. Ficou corriqueiro. Mas quando você é impactado por isso, querido, aí você tem condição de perdoar. Agora, mesmo assim, você entendendo tudo isso aqui, você precisa da ajuda do Espírito Santo de Deus. Porque sem a ajuda dele, humanamente, é impossível perdoar. Nós não temos condição para fazer isso por entendimento, está me entendendo? A gente não tem bondade o suficiente para fazer isso. A gente não tem coragem o suficiente para fazer isso. O sentimento de raiva e de mágoa, ele impacta a gente de tal maneira que a gente não tem condição de fazer isso. Mas quando o Espírito Santo conduz você, querido, tudo acontece. E quando o Espírito Santo vai na frente, porque você decidiu e você pediu, ele faz algo sobrenatural. Uma vez eu tinha muita dificuldade de perdoar uma pessoa que me feria demais, uma pessoa que não podia me ver, que ela me atacava. Ela não podia, e era alguém muito próxima de mim, e eu via sempre, eu não podia deixar de ver essa pessoa. Mas cada vez que essa pessoa me via, ela tinha que falar uma coisa que me machucava. E um dia, eu fui passar um ano novo com a minha filha numa determinada cidade de praia, e ela estava lá, a família toda estava lá, cada um num apartamento, e eu fui com a minha filha, assim, por último, ficamos num hotel, e eu e ela, e aí ela falou assim: mãe, vamos lá, na casa dessa pessoa. E eu orei para Deus, eu falei: Senhor, eu não quero mais, eu não quero essa dor mais não, eu vou abrir mão dessa dor, o Senhor faz o que o Senhor quiser, mas eu não quero sentir mais isso. Se essa pessoa me ferir, eu quero que o Senhor me dê força para ouvir e entender, ela tem um problema, ela está mal, e quem está mal não faz bem para ninguém, quem está bem não faz mal para ninguém. Se ela está me fazendo mal, porque ela está mal. Se ela está me fazendo mal, ela tem um problema, ela tem uma dor, ela tem uma ferida, ela não está compreendendo a ferida dela. Mas eu estou entendendo isso, mas mesmo entendendo isso, eu tenho dificuldade. Então eu quero te pedir, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo agora me cubra e tira toda a mágoa e todo o ressentimento. Não quero mais isso na minha vida, eu vou lá. E eu vou lá e vou de coração aberto. Eu fiz a minha oração e fui. Ô, gente, quando eu cheguei lá, eu vi outra pessoa. Nunca mais aquela pessoa me feriu. Eu não conversei, nada ficou esclarecido.
Simplesmente daí para cá, nunca mais aquela pessoa me feriu. Você sabe por quê? Porque quando você busca a Deus para perdoar, no mundo espiritual um mistério acontece, pastor. Eu não sei explicar o que acontece, mas algo se mexe. É como se você fechasse uma brecha, que o diabo não vai mais poder entrar por ela. Você fechou aquela brecha, acabou, querido. Aí Deus pode agir, porque está tudo coerente com Ele. A gente precisa entender isso. Você não vai conseguir sozinho, mas Jesus não está pedindo isso. Ele está dizendo, eu te ajudarei, eu vou estar contigo todos os dias. Você decide e eu ajudo você. É isso que Ele está pedindo. Sabe qual o problema da gente? É que a gente não recorre a Jesus da maneira certa. A gente recorre para Jesus quando precisa pagar uma dívida, quando está doente, quando precisa resolver o problema de alguém. A gente vai para a igreja porque a gente precisa de uma bênção. A gente já vai sabendo um monte de uma lista do que a gente quer pedir. E Deus não está falando para não pedir, não. Mas a gente esquece que tem um objetivo principal de estar aqui. E o objetivo principal é Jesus Cristo. Ele conhece todos os pedidos que eu tenho, que você tem, antes da gente fazer. É muito louco isso, mas Deus já sabe que você vai pedir uma coisa. Eu conheço uma missionária que ela ama a África. Ela ama. A vida dela é fazer missões na África. Quando ela tem que sair de férias e ela vai embora, ela fica desesperada, porque ela não consegue ficar um mês de férias, ela precisa estar lá trabalhando junto com aquele povo. E aí, quando ela volta de férias, ela conta os dias para voltar para lá. Mas um dia, ela disse que ela confessou uma coisa para a gente. Ela falou assim, olha gente, eu passo dificuldade. Eu vivo numa casa de chão, terra, batido. Entendeu? Eu durmo numa esteira no chão, mas eu amo estar com aquele povo. Só que um dia eu fiquei triste, com saudade de algumas coisas. Ela falou assim, eu senti saudade do meu sabonete, eu senti saudade do shampoo que eu usava no Brasil, e eu senti saudade de biscoito de recheio. Ela falou assim, e eu pedi para Deus. Ela falou, Deus, perdoa se eu estou sendo mesquinha, mas o Senhor sabe que eu te amo, e sabe que eu estou aqui por muito amor, mas eu estou sentindo muita falta de comer biscoito de recheio, tomar banho com meu sabonete, lavar a cabeça com meu shampoo. Diz ela que não deu 10 minutos, bateu alguém para entregar uma encomenda do Brasil. Tinha biscoito de recheio, shampoo e o sabonete que ela usava. Isso eu ouvi dela. Aí a gente pode pensar o seguinte, a primeira coisa que eu pensei, mas ela orou 10 minutos depois, não deu para a encomenda chegar do Brasil. Mas é porque Deus já sabia de antemão que ela ia pedir aquilo, está entendendo? Tudo que a gente vem para cá para pedir, querido, Deus já sabia antecipadamente. Então a bênção já estava preparada. Mas sabe o que move? O que faz a bênção acontecer? É quando a gente vem pela causa certa. O problema é que a gente vem pela causa errada. A gente vem por causa da bênção e não por causa do abençoador. Se você vem por causa do abençoador, a bênção vem junto com ele. Entende? Se você vem só por causa da bênção, é só a bênção que você recebe, mas não recebe a fonte. Se você vem por causa de Jesus, você tem a fonte de todas as coisas. Então é isso que Deus espera, que a gente seja apaixonado por Jesus e venha aqui por causa dele, porque ele é o centro dessa história aqui. É por causa dele que a gente está aqui hoje. Se ele não tivesse perdoado o nosso pecado, a gente não podia estar aqui falando de perdão. Amém, gente? Para terminar, tinha um homem que ele amava muito a arte. Ele era muito rico, milionário. Só tinha ele e o filho dele. Ele não tinha mais nenhum parente. E os dois viviam numa mansão muito grande, muito rica. E a maior parte da fortuna deles estava em obras de arte, porque eles tinham paixão por arte. E tinha um salão gigante na casa dele, na mansão, e esse salão era só para exposição de obras de arte. Ele não vendia, não doava, era tudo dele. Vinha colecionador, pessoas que amavam arte de toda parte do mundo visitar a casa dele, só para ver as obras de arte. E ele abria a casa para todo mundo visitar a hora que quisesse.
Eram feitas ofertas milionárias por obras de arte e ele não vendia nenhuma delas. Mais uma vez, estourou uma guerra naquele país e o filho foi convocado para a guerra. O filho dele foi para a guerra e era um rapaz que tinha uma consciência muito grande, um homem muito ajudador, um coração muito abençoador. E numa batalha, todos os soldados que estavam no grupo dele foi ferido, inclusive ele. Só que ele não admitiu perder os companheiros. E com a pouca força que ele tinha, ele carregou um por um no ombro até levar para um lugar seguro. Só que ele já estava baleado, tinha perdido muito sangue nesse percurso. Depois que ele levou o último homem, ele caiu e morreu. Ele deu a vida dele por 25 soldados. E aí o pai ficou muito triste, muito deprimido. 3 meses depois, um daqueles soldados já estava recuperado, foi lá visitar aquele pai. O soldado chegou e disse: olha, não tem nada que eu possa fazer para pagar o que o seu filho fez. Ele deu a vida dele por 25 soldados. E a gente não tem como te agradecer. Eu só queria que você recebesse um presente que eu fiz. Eu não sou pintor, mas eu desenhei o retrato do teu filho, porque ele falava muito do amor que vocês dois tinham por arte. Então, eu desenhei o retrato do teu filho. Aquele homem abriu aquela tela, aquele tecido, e ficou impactado de ver a beleza do rosto do filho dele desenhado ali. Aí ele tirou a moldura mais cara que tinha naquele salão, colocou aquela tela, escreveu em cima o título O Filho. E as pessoas chegavam para ver as obras de arte. Ele queria mostrar primeiro o filho. Ninguém ligava, porque não era de um artista famoso, mas ele queria que visse aquele retrato do filho dele. E aí passaram-se mais 6 meses, a depressão era muito profunda e aquele homem morreu. E não tinha para quem deixar a herança. Aí ele deixou um testamento e deixou para fazer um leilão das obras de arte dele. E aí veio gente do mundo inteiro com a oportunidade de comprar tudo aquilo. O salão estava cheio. O leiloeiro começou o leilão e disse: eu vou começar o leilão por esse retrato que chama O Filho, esse quadro que chama O Filho. E eu vou começar com $2.000. E o silêncio foi total. Ele abaixou para 1.500, 200, 100, 50 e ninguém se manifestou. Ele fez isso 3 vezes e ninguém disse nada, até que um homem nervoso disse: eu vim aqui por causa de obras de arte. Começa o leilão porque isso aí não interessa para nós. E o leiloeiro fingiu que não tinha escutado, começou de novo, 2.000, 1.500, e foi fazendo isso, e as pessoas ficando nervosas, até que um senhorzinho saiu lá do fundo, veio na frente e disse: eu sou o jardineiro dessa casa. Eu amava meu patrão, eu amava o filho dele, e eu sabia do amor imenso que o meu patrão tinha pelo filho dele. Eu não tenho dinheiro, eu tenho $50 que eu guardo comigo, porque todo o dinheiro que meu patrão me dava, eu mandava para o meu filho que estuda fora, porque aqui nada me faltou. Eu fui muito bem tratado nessa casa, não me falta nada. Eu só tenho $50, mas eu daria uma fortuna se eu tivesse, só por causa desse quadro, pelo amor que eu tenho por esse rapaz e pelo pai dele, e pelo amor que os dois tinham um para o outro. Aí o leiloeiro diz: alguém quer dar mais do que 50? E todo mundo querendo que o leilão acabasse. Ninguém falou nada. Ele bateu o martelo e diz: o quadro é do senhor. E o leilão acabou, está encerrado. E as pessoas: está encerrado como? Vai começar agora. Ele falou assim: eu vou ler o testamento para vocês. Aqui está escrito: aquele que valorizar o filho é o herdeiro de toda a minha herança. Se a gente receber Jesus do jeito que Deus espera, nem pedir a gente vai precisar, porque Deus sabe o que a gente precisa. Amém? Quando Jesus reúne a gente, é antes de mais nada, para entender o amor que Ele tem por nós e para manifestar em nós o amor por Ele. E se Deus falou com você essa noite, eu queria que você ficasse de pé para a gente orar. Eu não sei o que está no teu coração, mas eu sei que todos nós precisamos de cura. Eu e você. Todos nós precisamos de
romper barreiras dentro de nós que estão impedindo que a graça de Deus se manifeste do jeito que precisa se manifestar. Então eu queria que você baixasse sua cabeça agora e colocasse seu coração diante de Deus e pedisse ao Senhor que o Espírito Santo de Deus tocasse no seu coração, para que Ele pudesse revelar dentro de você quais são as áreas da sua vida que precisam ser rompidas, que tem barreiras. Que áreas da sua vida em que você está andando arrastado com a bola de prisioneiro nos pés? Que áreas da sua vida está precisando ser liberta? Deus te quer livre. Deus te quer curado. Deus te quer voando alto. Deus te quer abençoado, abençoada. Deus quer que o seu casamento seja reflexo do amor dele, para que outras pessoas queiram seguir a ele, porque vê o seu casamento diferente do casamento dos outros. Deus quer ver você como pai, como mãe, de uma forma que reflita tanto o amor dele, que outras pessoas vão olhar e vão querer ser uma pessoa que nem você. E é assim que se prega o evangelho. Nem sempre você consegue falar para as pessoas, mas você consegue demonstrar com a sua vida. Mas para isso a gente tem que romper barreiras. Quantos de nós vivem amargo e ressentido? Quantos de nós vivem amargurado? E a Bíblia fala de um Deus que traz alegria para o coração da gente. E como a gente prega o amor dele se a gente não é alegre? Como a gente prega se a gente é prepotente, se a gente é arrogante, se a gente não tem humildade? Como é que a gente vai pregar o amor de um Deus humilde, manso, se não há mansidão em nós? Deus quer de nós obediência, mas a obediência não é só para agradar a Ele, porque Ele gosta de ser o centro das atenções. Ele pode ser o centro das atenções, porque Ele é tudo que a gente precisa. Mas Ele quer, não é para o bem dEle, é para o nosso bem. Então, em nome de Jesus, faça dessa noite um marco na tua vida. Saia daqui hoje disposto a ser aquela pessoa que ama a Deus sobre todas as coisas, e disposto a ser o melhor marido que você pode ser, a melhor esposa que você pode ser, o melhor pai, a melhor mãe, o melhor filho, o melhor servo de Deus. Que a mágoa e o ressentimento agora caia por terra em nome de Jesus. Que você saia daqui entendendo, a sua vida é livre, porque Jesus já perdoou os seus pecados. Você não tem que carregar o peso da mágoa e do ressentimento, nem da culpa. Acabou, zerou hoje. Começa uma nova vida. Vamos começar uma nova vida em nome de Jesus. Que essa igreja brilhe tanto nessa cidade, que a luz do Espírito Santo seja refletida em cada um que está aqui hoje, e que possa atrair multidões aqui para dentro, por causa do amor que tem aqui dentro. O amor de um Deus que pode todas as coisas, de um Deus que cura, que liberta, que salva, que santifica, de um Jesus que ama e que quer nos atrair para Ele, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Senhor Deus, em nome de Jesus eu quero te agradecer. Meu Jesus Cristo, muito obrigado pela salvação, o maior bem que nós já recebemos na vida. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados, Senhor. Obrigado por essa igreja, por esse pastor, por essa pastora, por todas as pessoas que trabalham aqui dentro, por cada membro dessa igreja, por cada visitante que entrou aqui hoje. Senhor, em nome de Jesus, que esse seja um lugar santo, Senhor, um lugar onde a graça maravilhosa do Senhor se manifeste todo o tempo, Pai. Em nome de Jesus, nos faça pessoas mais rendidas aos teus pés, Pai. Em nome de Jesus, derruba as barreiras, porque queremos ser livres em Ti, Senhor. Porque essa vida pode ter todas as tribulações do mundo, mas ela não vai nos derrubar, porque nós temos um Deus todo-poderoso, que segura nas nossas mãos e promete estar conosco todos os dias da nossa vida, por onde quer que a gente ande. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pelo teu perdão, pelo teu sacrifício. E te pedimos, nos ajude a perdoar. E nos ajude a ser os filhos teus que o Senhor espera que a gente seja. Nós te agradecemos, Deus.
Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.